Pai, obrigado. O Senhor tem cuidado de nós e da nossa casa. Aquele que crê em Ti será salvo, mas a casa dessa pessoa também será salva. Isso é promessa do Senhor, uma delas que nós não abrimos mão jamais. Eu e a minha casa. Manifesta-te aqui com o Teu poder. Traga aqui a cada um a Tua presença e faz com que essa pessoa saia daqui não só com esperança, mas com uma fé, uma certeza de que o Senhor estará operando em sua casa, em sua vida, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Bom dia. Pode sentar em nome de Jesus. Daqui a pouquinho vamos invocar a Deus, vamos apresentar a nossa família ao Senhor. Hoje nós vamos falar sobre escolha, né? Se Jesus entrou na minha vida, então agora eu tenho escolhas. Eu preciso escolher ouvir Jesus Cristo, ouvir a palavra. Depois disso ele vai me orientar, me guiar para que as minhas escolhas sejam as melhores. E Lucas capítulo 10, a gente vai ver então aqui em Lucas 10 um texto bastante conhecido, quando Jesus vai na casa dos seus amigos, o Lázaro, a Marta e a Maria, né? Essa família é uma família amiga de Jesus. O Lázaro é aquele que morreu, 4 dias depois ele ressuscita, porque Jesus o chama para fora, ele vem vivinho da silva, como diz os antigos, né? E a Marta e a Maria também eram conhecidas de Jesus. Bom, Lucas capítulo 10, então, no versículo 38 em diante, a gente vê Jesus entrando na casa de Marta e Maria. E aí você vai perceber que as nossas escolhas, elas vão nos guiar para uma vida boa e tranquila, ou elas vão nos guiar para uma vida de ansiedade, depressão, tristeza, cansaço. Tudo depende das nossas escolhas. Ou eu vou andar por passos verdejantes com o meu pastor que nada me deixa faltar, ou eu vou andar esbaforido, soltando fumaça pelo nariz, reclamando de tudo, ansioso, depressivo. E tem crente que está andando assim, não era para estar andando, era para ter mais paz, está perdendo a paz. Tudo está nas nossas escolhas. Amém, Jesus? Lucas capítulo 10, versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então a Maria correu para os pés de Jesus, já fez a escolha certa. Diga amém, Jesus. É a melhor escolha, irmãos. A gente quer correr para os pés de um monte de gente, esquece de correr para os pés de Jesus. E correr para os pés de Jesus para depois entrar em desespero não é incompatível, não faz sentido. Se eu corri para os pés daquele que tudo pode, por que agora eu estou desesperado? Então acalma, respira um pouco mais. Amém, Jesus? Acalma o seu coração em nome de Jesus, porque tem gente que fica apavorada até por causa de sonhos. Eu vejo às vezes pessoas desesperadas. Pastor, sonhei com cobra, pastor, sonhei com serpente. Agora tem falsidade em nosso meio. O pessoal fala que cobra é falsidade, né? Tem gente que gosta de ficar com esse negócio de interpretação de sonho, né? Tem gente que gosta desse negócio de interpretação de sonho. Então, quando sonha com cobra, já acha que tem gente falsa por perto, que não sei o quê. Não, de repente não é nada. É alguma coisa que está na sua mente há muito tempo, algo que você já viu tempos atrás, e aí ficou lá gravado. Depois veio o sonho. É a mente esvaziando a sua memória, igual a gente faz com o celular, não é? Não tem celular que tem memória pequena? Aí começa a travar, você tem que esvaziar a memória para ele voltar a funcionar, ou então comprar um de memória maior, né? Aí é a mesma coisa, aí às vezes Deus está limpando você, aí a pessoa fica desesperada, até um sonho faz a pessoa entrar em desespero. Calma, amém, Jesus? Busca Deus. Ele entra na casa da Marta, ela tem uma irmã, a casa é da Marta, mas ela entra a irmã dela, mais nova, provavelmente então, é a Maria.
E aí, quando Jesus vem, a Bíblia fala que ela corre e se senta aos pés de Jesus. Já tomou a atitude certa. E são essas nossas atitudes, são essas nossas escolhas que vão fazer toda a diferença para eu ter uma vida calma ou ter uma vida agitada, ansiosa, depressiva. Gente na igreja que, como eu digo, parece um siri na lata, né? Todo agitado, não consegue ter paz. Está errado isso aí. Tudo isso está nas nossas escolhas, eu vou te mostrar hoje, tá? Então, vamos lá. Esta tinha uma irmã, 39 de novo, chamada Maria, a qual, sentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me dê serviço só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Amém, Jesus? Olha só como é que é uma pessoa agitada, né? Uma pessoa que está sempre, não sabe fazer suas escolhas. Tudo tem seu tempo, concorda comigo? Sim ou não? Tudo tem sua hora, concorda comigo? Sim ou não? Mas a gente parece aquele coelhinho do País das Maravilhas, ele está sempre atrasado, sempre correndo. Não sei se você já viu esse desenho. Tem filme também dele, né? Desse conto aí, dizem que é conto infantil, mas eu não consigo entender conto infantil violento. Isso para mim não bate bem, né? Conto infantil violento para mim não faz sentido nenhum. Mas tudo bem. Diz que lá tem lá tem um coelho que está sempre com pressa. Tem crente que está desse jeito, irmão. É sempre para ontem. É Marta e não é Maria. A Maria viu Jesus entrar, opa, sentou, quero ouvir. O que o mestre tem para ensinar hoje? A Marta trabalhou, e aí que está. É aí que está a mensagem, aliás. Quando você faz escolhas erradas e a sua vida começa a se agitar, a tendência é que você continue errando. Quando você não para sentar, para pensar, orar, se for o caso, jejuar, buscar a Deus, espera um pouquinho. Alguém ligou para você agitado. Tá bom, tudo bem. Eu vou orar por você. Mas calma, eu vou orar por você. Depois a gente volta a se falar. E vai orar mesmo. Se retira, vai lá orar. Aí Deus vai dar direção. De repente nem é para você ajudar. Você sabe que às vezes a gente atrapalha ajudando? Sabia disso? O pastor então faz muito isso. Ele quer tanto ajudar as ovelhas que ele termina atrapalhando a pessoa. A pessoa passa a não ter fé para vencer suas batalhas e ela agora fica dependendo dos outros para poder vencer sua, porque ela fica sem fé. O pastor não ensina a pessoa a ter fé. Ele às vezes, até querendo ajudar, a gente atrapalha. Porque a pessoa passa a não ter fé, passa a ficar dependente. Você tem que ter dependente só de Jesus Cristo. Amém, pessoal? Nunca ficar dependente de homem nenhum, somente de Jesus e da palavra dele. Lógico que ele e a palavra é um só, a mesma coisa. Se a palavra se revelou a você, é Jesus falando contigo, tá? Jesus é a palavra, mesma pessoa. A palavra se revelou, Jesus falou contigo, é a mesma pessoa. Só que às vezes, até querendo ajudar, a gente atrapalha, que a gente se mete entre a pessoa e Deus. Não é bom negócio, porque se Deus quiser dar uma pedrada nessa pessoa, quem vai levar é você. Porque você fica se metendo entre ela e Deus. E tem hora que Deus dá umas pedradas na gente, umas pancadinhas ali, para a gente poder acordar, despertar. Diga amém, Jesus. Eu vim ouvindo aqui no rádio agora uma musiquinha daquele baiano que esteve aqui com a gente um tempo, agora não está mais com a igreja, Sandro Nazireu. O senhor já ouviu também? Um recente agora, que ele fala que o papai vai amassar? Eu fiquei, mas papai vai amassar? Que negócio é esse que o São Nazireu está cantando? Eu falei, será que o São Nazireu se desviou? Que negócio é esse? Vai amassar. Aí ele está falando, se o crente não orar, se o crente não jejuar, papai vai amassar, depois vai renovar. Aí eu falei, tá, agora eu entendi. Quer dizer, você não quer buscar Deus, não quer tomar a atitude certa de buscar Deus, de orar, papai vai amassar, depois vai te renovar. Às vezes ele tem que amassar um pouquinho mesmo, permitir que a gente seja um pouco amassado, para poder depois sair alguma coisa boa dali. É igual o bolo, antes de você sentir aquele cheirinho do bolo, para tomar um cafezinho da tarde, até porque a gente não recebe aqui, né? Uma doação assim de um bolo de laranja,
né? Bonitinho, gostosinho, que cheira. Tempo que a gente não recebe uma doação dessa, né? Na igreja. Mas assim, antes daquele bolo ficar bonitinho daquele jeito, cheirosinho, gostosinho, foi amassado, foi ou não foi? Amassada a massa, amassada, 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 aí depois ficou bonito. Então às vezes você quer ajudar, mas a pessoa precisa ser amassada um pouquinho para ela poder melhorar. O pai e a mãe também cometem esse erro, que não quer que o filho passe por nenhuma das batalhas que ele mesmo já passou, que ela mesma já passou. Então a gente quer ajudar nossos filhos de qualquer maneira, e não deixa Deus amassar um pouquinho, porque vai amassar para depois virar um bolo bonito. Amém, Jesus? Está dando para entender, sim ou não? A gente precisa colocar isso em ação e saber fazer as escolhas. A Maria escolhe logo se assentar, e a Marta escolhe trabalhar. Só que agora ela se acha no direito de botar Jesus contra a parede. Olha só, irmão, como é que é uma pessoa agitada. Se você vê uma pessoa falando assim, eu não sei, Jesus não me ouve, Jesus não me ouve, Jesus, pode ter certeza, essa pessoa está ansiosa e cansada. Ninguém que está na igreja, que não é ansioso e cansado, vai falar com Jesus desse jeito, irmão. Nós temos o maior temor para falar com Jesus. É ou não é? O maior respeito. Se você vê uma pessoa, você, não sei, Jesus não está nem aí para mim, essa pessoa está ansiosa. Não, mas é antiga da igreja. Não importa se é antiga da igreja, irmão. Pode ser até um pregador do evangelho. Se está falando com Deus sem temor desse jeito, é uma pessoa ansiosa e cansada. Está fazendo escolhas erradas. Por isso que ela é ansiosa e cansada, porque ela vem fazendo escolhas erradas, amizades erradas, ações erradas, lugares errados, tem frequentado, não tem lido a Bíblia, tem lido outra coisa, não tem visto o programa Show da Fé, não tem visto a Palavra de Deus, não tem visto o nosso canal no YouTube, que essa mensagem, tudo vai para o canal do YouTube meu lá, você não tem ouvido, mas está ouvindo um monte de outra coisa, só está vendo um monte de coisa que não presta, pessoa que está cheia de medo, até de sair na rua. Por quê? Porque só vê a parte da violência, só ouve programa de violentos, só vê coisas violentas. Você que vive aí em videogame violento, você tem que sair disso, irmão. Caramba, você não sai disso. Tem que sair desse negócio. Você que vive vendo filme violento, tem que sair disso. Para com esse negócio. Aí depois fica, pastor, eu sonhei com uma pessoa que me dava uma facada no peito. O que é isso, pastor? O que é isso? É você vendo um monte de coisa errada. É por isso, irmão. Pastor, eu sonhei com um monte de zumbi me comendo ali, ó. Você só vive jogando videogame matando zumbi, pô. Você quer sonhar com o quê? Quer sonhar com Jesus? Não quer saber de Jesus. Amém, pessoal? A gente faz escolhas erradas, depois perde a paz. A gente faz escolhas erradas, depois fica fadigado, cansado, ansioso. Amém? As nossas escolhas vão nos levar à paz com Deus, ou as nossas escolhas vão nos levar, mesmo sendo de Deus, as nossas escolhas vão nos levar à ansiedade, à depressão, a cansaço. Aí você vê pessoas de Deus, mas que estão se arrastando, irmão. Então, até para vir para a igreja é uma luta. A pessoa acorda, eu não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Quarta-feira, família, eu oro e oro, não acontece nada, para que eu vou lá? Mas hoje era o dia de acontecer e a pessoa não veio. Deus marcou o dia e o diabo tirou a pessoa da igreja naquele dia que Deus marcou o encontro com ela. Amém, Jesus? Estava marcado, Deus marcou naquele dia. Hoje é dia 4? 2, 3, 4. Dia 4, não precisa olhar não, dia 4. Esse pessoal jovem é um problema sério, né, irmão? Você pergunta assim, quanto é 2 mais 2? Espera aí que eu vou ver na calculadora. Meu Deus, irmão, tudo é nos... Esse pessoal mais novo é um problema sério. Minha mãe fazia uma conta que eu não entendia nada, irmão. Eu já vou voltar para a palavra já. Eu falava com ela de matemática assim, minha mãe fazia pá, 9 fora nada, pá, 9 fora nada. E a conta dela de 9 fora nada sempre dava certo. E eu ficava, mas que diacho é esse de 9 fora nada? Aí eu fico brincando de vez em quando, vamos lá mãe, 9 fora nada. Aí ela falava, ela ria, brincava, quando minha mãe estava viva, né? Dessa conta dos antigos, do 9 fora nada aí. Aí os jovens não, você pergunta quanto é 2 mais 2, deixa eu ver aqui primeiro, peraí, o que é isso, irmão? 2 mais 2 são 4. Amém, Jesus? Aí eu fico espantado às vezes que eu faço uma conta rápida assim e falo, caramba, passou já? E eles estão procurando, tentando achar ainda a calculadora no celular. Eu já fiz a conta de cabeça.
Esse pessoal tem que começar a trabalhar sem celular, né, irmão? Bom, vamos voltar para aqui. Eu estou falando, as escolhas fazem você ficar cansado, fadigado, perde a agilidade, perde o melhor de Deus. A Marta, então, se acha no direito de colocar Jesus contra a parede. Voltando para a palavra aqui. Ela se acha no direito de colocar Jesus contra a parede. Aí Jesus vai falar para ela, versículo 41. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta. Você vê que Jesus está cheio de carinho, né? Repete o nome 2 vezes, né? Tipo assim, ó, hábito único que eu vou falar agora. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada, muito cansada, com muitas, tá bom, muitas coisas, irmãos. Entendeu isso? Muitas coisas. Muitas coisas. Você precisa ficar ligado. Precisa ficar esperto e esperta. Muitas coisas. É lógico que a gente tem muitas coisas para fazer. Tem ou não tem? Tem. A gente acorda e já acorda cheio de afazeres. Mas eu preciso organizar esses afazeres. Eu preciso remir o meu tempo. Parar de gastar tempo com bobagem. Se eu estou com tempo, tem que pegar a Bíblia para ler. Eu preciso parar com essas coisas. Amém, Jesus? Já que sobrou um tempinho para mim, nesse dia tão corrido, nessa semana tão corrida, nesse tempo, nessa geração tão corrida, então tá, o tempo que sobrou vai para Jesus novamente. Tudo que tiver tempo, eu já tenho meu tempo com Deus, mas se sobrou mais ainda, vai para Jesus também. E é isso que é isso que vai fazer essa escolha, né? Que vai fazer com que você tenha paz. Aí você resolve as coisas de uma maneira boa, pacífica, agradável para todo mundo, ninguém fica com raiva de você, você não fica com raiva de ninguém, você não perde o sono, você continua tendo o sono perfeito, você não fica doente porque o seu nervosismo deixou você agitado demais, o coração palpitando, você nervoso, dando azia, dando má digestão, dando um monte de coisa ruim porque você está sempre ansioso, sempre nervoso, não consegue dormir porque está sempre cansado. Tem gente que, porque está cansado, dorme, se estiver em casa, dorme o dia todo. Não, preciso descansar, que estou muito cansado. Mas não é o corpo, é a mente da pessoa. A mente não vai descansar porque você dormiu direto. Você tem que dormir seu tempo certo, 6, 7, 8 horas. De preferência 8. Amém, Jesus? Dormiu. Esse sono da tarde é um cochilozinho. Às vezes, você pode até ter um cochilozinho. Fisicamente está cansado, você tem um cochilo. Se tiver um tempinho, você dá um cochilo ali. Mas não é para dormir 2, 3 horas lá e ficar lá sem fazer nada. Mete um tênis no pé, vai caminhar então. Vai fazer alguma coisa. Ou então pega a Bíblia e vai ler. Amém, Jesus? A pessoa fala: toda vez que eu pego a Bíblia para ler, seja a hora que for, eu durmo, pastor. Amarra esse demônio. O demônio está deixando você ler a Bíblia. O que é isso? Ele é maior do que o seu Deus? Amarra esse demônio. Toda vez? Não, pastor, eu só vou ler a Bíblia meia-noite, 1h da manhã, depois que eu fiz tudo. Você já é para estar dormindo há muito tempo. É claro que você vai ler a Bíblia e vai dormir, né? É claro, você tem que escolher ler a Bíblia no outro horário. Você tem que refazer os seus passos, recondicionar seu corpo, sua mente. Você tem que refazer isso aí. Então tem que ser quando acordar, meia hora antes. Eu acordo 6, agora eu vou acordar 5h30. Meia hora é para o meu Deus. Quando eu acordar, lavei o rosto, tomei um banho, estou bem esperto, agora eu vou ler a Bíblia antes de sair de casa. Vou orar antes de sair de casa. Você tem que se recondicionar sua mente, recondicionar seu corpo, refazer seus passos. Agora, se vai ler meia-noite, é claro que você vai dormir lendo a Bíblia. É lógico. Amém, Jesus? Está dando para entender? À tarde, pastor, estou em casa o dia todo. À tarde, tomei um café, vou ler a Bíblia. Você vai cochilar com a cara na Bíblia. À tardinha, amém, Jesus? É melhor ir dar uma caminhada. Quando voltar agitado, toma um banho e vai pegar a Bíblia. A gente precisa fazer escolhas. E olha que eu estou falando aqui de escolhas simples. Certo? Dormir, hora de ler a Bíblia, hora de Deus, caminhar, ver à tarde, não é para dormir muito, senão à noite você perde o sono. Tem gente que reclama comigo: estou com insônia, pastor, não durmo direito, pastor, passei a noite em claro, pastor, ora por mim, pastor. Mas você vai ver, a pessoa dorme 2, 3 horas a tarde toda.
Mas como é que ela vai ter sono de madrugada? Se o corpo dela já dormiu 2, 3 horas a tarde toda dormindo lá. É claro que à noite não vai ter sono. Amém, Jesus? Então tem que recondicionar. São escolhas. Eu estou falando de coisas pequenas. Mas se você não está escolhendo ouvir Jesus, você vai, é inevitável, você vai tomar escolhas erradas. Isso vai trazer mais ansiedade, mais cansaço, tanto mental quanto físico para você. Está não entendendo isso ou não? É igual aquela pessoa que vai fazer um trabalho e ela começa pelo lado errado. Aí ela tem que desfazer tudo o que fez para fazer de novo. Entendeu? Você vai empilhar, mas começou errado. Aí quando chega lá em cima, você vai cair tudo, está tudo torto. Não tá seguro, você empilhou errado. Aí você vai ter que desfazer tudo que você empilhou, para empilhar certinho, cruzando certinho a coisa, para poder encaixar perfeito, para quando tiver a pilha lá em cima, você pode mexer que não vai nem balançar. Aí você vai ter duas, vai se cansar mais, sim ou não? É a mesma coisa. Se você fizer escolhas erradas, você vai se cansar mais. E ela fez escolhas erradas. É importante que você saiba as suas necessidades e priorize as suas necessidades. Amém? O que é necessário nessa manhã? O que é necessário no outro dia? O que é necessário fazer mês que vem? O que é necessário para eu poder tratar com meu filho, com meu marido, com a minha esposa? O que é necessário para eu resolver essa situação com meu marido, com a minha esposa? O que é necessário? O que eu preciso saber? Aí você toma escolha. E essa escolha vai te dar paz, porque você fez na direção de Deus. Eu vou ler daqui a pouquinho o último versículo com você, mas primeiro, vamos ver alguns versículos aqui que eu preciso ver com você, tá? João capítulo 3. João capítulo 3. Glória a Deus. O João Batista vai falar aqui, versículo 30 e 31 de João 3. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então aqui já tem uma coisa que é muito necessário para a gente. O que é necessário para a gente? Que Jesus cresça. E eu não posso querer crescer mais do que Jesus Cristo. Amém? Eu não posso achar agora que eu tenho o rei na barriga, que eu sou Deus, que eu tenho toda a direção, e começar a sentar aqui na frente e aconselhar todos vocês. Vem cá, o dia do aconselhamento. Seria até bom fazer o dia do aconselhamento na igreja. Vou botar uma mesa aqui, ou 3 mesas, eu e mais 2, para você vir no dia do aconselhamento. Aí você vem e não tem reunião, você vai sentar, vai contar o seu caso, e a gente vai te aconselhar na palavra, para você resolver o problema. Tudo bem, não tem problema nenhum. Amém, Jesus? Mas eu não posso te aconselhar segundo o meu conceito e segundo a minha vida. Eu tenho que te aconselhar pela palavra, que é necessário que ele cresça e eu diminua. Isso é coisa necessária, tá, pessoal? Necessária. Você precisa deixar Jesus crescer na sua vida. Isso não é algo de opção, não, é necessário. Você precisa deixar Jesus crescer na sua vida. Versículo 31. Aquele que vem de cima é sobre todos. Nunca esqueça isso na sua vida. Jesus veio de cima, nasceu de mulher, morreu, ressuscitou ao 3º dia, depois de um espaço de 40 dias, ele sobe aos céus e se assenta à destra do Pai. A obra da cruz está completa. Amém, pessoal? Nunca esqueça que ele é sobre todos. Então você pensa numa pessoa mais importante do mundo hoje, Jesus é sobre ele, é acima dele. Você pensa na pessoa mais espiritual do mundo, Jesus está acima dele. Você pensa na maior religião que mais cresce no mundo, não importa, Jesus está em cima dela. Jesus está acima do cristianismo, inclusive. No próprio cristianismo, Jesus está acima de tudo. Amém, Jesus? Então a gente tem que tirar um pouquinho essa vaidade aí e entender que ele... Eu lembro que eu contei para vocês um tempo atrás o exemplo de 2 obreiros
que gostava, há muito tempo atrás, a gente fazia reuniões nas igrejas, caía muitos demônios, ainda cai, né? Mas não daquele jeito do passado. Naquela época que o evangelho começou a crescer, os demônios sentiram o fogo de Deus ali e começaram a se manifestar nas igrejas, e a gente expulsava. A gente ficava cansado sexta-feira de tanto que expulsava demônio. Há pouco tempo atrás eu era pastor na freguesia. Quando eu cheguei ali, era filha de demônios que caía. Aí depois libertamos ali aquela situação que estava naquela igreja lá. Foi uma bênção. Amém, Jesus? E 2 obreiros, eles gostavam dessa reunião. Aí eu comecei a ver esses 2 obreiros tristes no canto. Aí fui falar com eles, falei: ô obreiros, o que houve com vocês? Vocês estão aí chorando, né? Sempre triste agora? Você estava sempre alegre? Pastor, faz tempo, a gente está tentando orar. Tem pessoas que vêm na fila assim para a gente orar, a gente ora, não manifesta. Não tem eu pensei assim, tem demônio nenhum. Mas quando ela passou para o outro e o outro orou, ela caiu com demônio. O que está acontecendo? Será que eu estou em pecado? E você está em pecado? Não, que eu saiba não, então fique em paz. O outro, a mesma coisa. Meu irmão, você está em pecado também? Não, que eu saiba não, pastor. Então tem alguma coisa errada. A gente tem que descobrir o que está errado. E eu fui conversando com os dois, conversando, eles falaram assim: pastor, a gente fez uma coisa aí que eu estou pensando aqui agora. Como a gente é muito amigo, então a gente começou a competir. Vamos ver quem vai expulsar mais demônios sexta-feira que vem. Aí eu ganhava. Expulsei 10. Expulsei só 9. Ganhei. Aí começou a competir. Aí Deus tirou deles. Irmãos, é necessário que Jesus cresça e você diminua. Jesus tirou a capacidade dos 2 de expulsar demônio, acredita? Jesus amassa, igual o Nazireu lá. Jesus amassa para depois renovar você. Tirou a capacidade de expulsar demônio. Eles colocavam a mão, não caía. A pessoa parecia que estava liberta. Mas quando a pessoa ia para o lado e o outro tocava, a pessoa cai manifestada. Mas foi Deus que tirou essa capacidade. Por quê? Porque eles começaram a competir. Quem expulsa mais, quem é melhor. Obreiro ali. Quebraram a cara, pessoal. Aí eu falei: pede perdão agora. Aí os 2 deram o nome: meu Deus, me perdoa. Não fizeram por maldade, tá? São obreiros de Deus. Os 2 eram obreiros de Deus. Eu acho que ainda até são, não sei mais. Mas eram obreiros de Deus, homens de Deus, mas que cometeram esse erro. Naquela sexta-feira voltou tudo ao normal. É necessário que você entenda que aquele que vem do alto, ele é maior do que tudo. Ele fala: aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra. Fala da terra. Então, o advogado, o psicólogo, o psiquiatra, qualquer médico, qualquer profissional, e até pastor. Se eu falo de mim mesmo, eu estou falando das coisas da terra, das minhas experiências. Amém, Jesus? Mas quem vem do alto não, irmãos. Quem é da terra fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Nunca deixe essa soberba, essa vaidade entrar. Diga amém? É necessário que ele cresça. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 23 e 24. Você sabe que capítulo 1 a gente geralmente não se fala, né? Quando eu falar para você Filipenses, versículo 23 e 24, já sabe que é o capítulo 1. A pessoa o certo é nem falar. A gente fala, lógico, mas o pessoal fala, esse pessoal que gosta de ficar metendo malho, qualquer coisinha, gosta de implicar com a gente. Não é epístola, não é o segundo aos Coríntios, é segunda aos Coríntios, porque é segunda epístola, ou carta, né? Não é a carta dos juízes, não, é o livro de Juízes, é no masculino. Então tem gente que pega no pé por causa de qualquer coisa, mas tudo bem, falar o certo é o certo. Mas aqui eu falei, primeiro capítulo 1, amém? Versículo 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito. Isso é o apóstolo Paulo falando das escolhas dele. Se ele que pudesse escolher, a vontade dele era morrer logo para estar com Cristo.
É a escolha dele. Ele fala, é muito melhor. Mas olha só, 24. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar... Quando ele fala ficar na carne, ele não está falando ficar em pecado não, pessoal. Na prática carnal não. É na carne, é o espírito dele dentro da carne. Ele está dizendo o seguinte, é continuar vivo, porque eu vejo que tem muitos aqui ainda que precisam de mim para que eu possa te dar revelação, te dar a palavra, te levar a Cristo. Ele fala, pô, eu gostaria de estar com Cristo já desde agora, mas eu vejo que é necessário ficar um pouco mais aqui na terra. Vocês estão precisando que eu prepare mais você. Eu tenho que avulgar mais essa terra aqui, vocês estão precisando, então eu vou ficar um pouco mais e Deus me leva quando for a hora. Mas é necessário eu ficar. Diga amém, Jesus. É necessário que você fique de olho na sua parentela, na sua família, esperando oportunidade para pregar para eles. Você que está chateado com a irmã, com o irmão, ele fez isso, ela fez, mas fez porque não conhece, ou conhece, mas não vive. Você que conhece e vive, é necessário você estar pronto para ajudá-los, e não ficar aí pensando, uma hora eu vou morrer e acabou, vou estar com Jesus, chega de sofrimento, que a minha família não presta, só me faz mal, só fica me acusando, só fica me julgando. Não, porque você está com raiva do seu familiar que não conhece Jesus. Eles não conhecem Jesus. Amém, pessoal? Como você vai ganhar a sua família desse jeito? Você tem que ter muita paciência, muita sabedoria. O Paulo está dizendo, é necessário continuar na carne. Na carne é vivo aqui na terra, não é na carne em pecado, né? Na carne aqui é vivo aqui na terra. É melhor, depois vai chegar a hora, eu vou ficar com meu Senhor, porque vocês estão precisando de mim ainda. Diga amém, Jesus. Irmão, é necessário. Enquanto Deus achar que é necessário, pastor Ednilson ficar em Bangu, eu vou estar aqui para abençoar vocês. Quando ele achar é necessário que vá outro para lá e ele vá para outro lugar, então eu vou para outro lugar, outro vem para cá. Quando ele fala assim, é necessário eu recolher o meu servo, ele vai me recolher, e outros vão fazer a obra no meu lugar, e por aí vai. É assim, irmãos. Tudo, Deus sabe a necessidade, e a gente tem que estar ligado nisso que é necessário. Deu para entender? Vamos lá de novo. Vamos voltar em João capítulo 3. De novo em João capítulo 3, hein? De novo em João, no caso, né? Só que agora mais no início. A gente viu 3, versículo 30 e 31, né? Vamos voltar lá de novo. Só que agora no início lá. Vou ler do versículo 1 até o 8. Eu quero 5, 6, 7, 8. Mas vamos lá. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 4. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu, na verdade, agora começa a mensagem aqui, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. É necessário, irmão, aceitar Jesus é necessário. E quando eu falo aceitar Jesus, você tem que ser batizado nas águas, é necessário. O que te faz impedir batizar nas águas, se você ainda não é batizado? Que coisa é essa? Amém, Jesus? É necessário. Pastor, eu estou fazendo a campanha pela minha filha. Pô, pastor, que bênção. Minha filha parou de sair de madrugada, de sair de noite, chegar de madrugada. Agora ela está saindo com as amigas e só chega em casa 10, 10 e meia, 11 horas. Ela só chegava 3, 4, 5 horas. Meu Deus, pastor, não sabia onde a minha filha estava. Depois que eu comecei a fazer a campanha, está uma bênção. Glória a Deus, já estou satisfeita. Satisfeita? Ela não nasceu de novo. É necessário nascer de novo.
Pastor, estou orando pelo meu marido, ele parou de fumar. Glória a Deus, pastor. Tá, mas tem que continuar. Não, nem vou vir mais quarta-feira, eu já consegui o que queria. Meu marido parou de fumar e beber, agora está em casa, é o maridão que eu esperava. Ele está agora do jeito que eu gostaria. Não, ele nasceu de novo? Não, é necessário nascer de novo. Amém, Jesus? Esse mal pode voltar ou até coisa pior, sem contar com a salvação dele que se perdeu. Ah, não, eu já estou satisfeita. Não tem que estar satisfeita. Pastor, eu estava desempregado há um tempão, arrumei um empregozinho aí. Olha a palavra que a pessoa usa: um empreguinho, com saláriozinho. Dá pelo menos para poder ter o que comer. Não muita coisa, né, pastor? Nada daquela picanha que o pessoal fala, não. Dá para comer ali um ovo durante a semana, muito mal assim, mas, tá bom demais, pastor. Estava desempregado, dependendo dos outros para comer. Tá bom? Não, não tá bom, você tem que continuar lutando. Esse salário tem que dobrar, depois triplicar, depois quadruplicar. Você tem que continuar sendo fiel a Deus, no seu dízimo, na sua oferta, para mudar isso aí, para melhorar, orar a Deus, repreender o devorador, tem que melhorar. Mas a pessoa se acomoda. É necessário nascer de novo. Amém, Jesus? Versículo 8: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do... Se você é nascido de novo do Espírito, você não sabe como é que é o céu. Você não sabe de onde você veio, nem para onde você vai. A gente não sabe. A gente tem um vislumbre. A Bíblia fala de ruas tipo de cristal, mar como se fosse de cristal, ruas do tipo de ouro, como se fosse de ouro, né? Eu troquei, mas já me consertei. Ruas de ouro, mar de cristal. A gente sabe de muita coisa assim, bem superficialmente. O Paulo foi lá e viu, voltou tão maravilhado. Deus falou: vou colocar um demônio para te bofetear. Você não pode falar para ninguém que você viu aqui. Eu não quero que ninguém saiba, senão o pessoal vai começar a achar que tem que subir. Não, eu preciso que eles façam o que eles têm que fazer lá na terra. Depois, quando eu achar que eu tenho que trazer, eu trago eles. Mas você não sai falando para ninguém, não. Fica quieto aí. Amém, Jesus? E ele deixou um demônio para esbofetear o Paulo. Não é à toa que o Paulo foi o apóstolo que mais sofreu. Havia um demônio para esbofetear ele. Não era um demônio que ficava batendo na cara dele. Não. Amém? Mas ele passava mais perseguição. Ele é o que mais foi chicoteado, que mais foi preso, mais naufragou. Ele que mais sofreu. Tinha um demônio para esbofetear, para ele poder não ficar falando besteira. Não era besteira, mas ele não podia falar. Amém, Jesus? Está dando para entender, sim ou não? É necessário nascer de novo. Tá bom. Não acabou ainda não? Não. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. A gente está vendo, irmão, coisas que são necessárias. A Marta e a Maria deu uma lição. A Marta do que é necessário não fazer, e a Maria é necessário fazer. Se assentou aos pés de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então os gentios, hoje nós falamos o mundo, né? A gente não fala essa palavra gentios, ímpios, a gente até fala, mas assim, aqui na Bíblia. Mas quando a gente está conversando com alguém, você não vai falar assim: não, mas eu não bebo mais como os ímpios. Fala isso? Você não fala assim: eu não vou mais para o bar como os gentios, eu não me prostituo mais como os gentios. Não, você fala assim: não, eu não faço mais o que o mundo faz, não. Não é assim que a gente fala? Então aqui é o mundo para a gente hoje, é a nossa linguagem de hoje. Eu não tenho que orar como o mundo ora, rezar como o mundo reza, fazer como o mundo faz. Não tenho que fazer isso, tá? Aí ele vai falar no versículo 8: não vos assemelheis, não seja igual, não faça igual, pois a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe
pedirdes. Então nada de entrar em desespero como o mundo entra, nada de fazer loucura para conquistar alguma coisa como o mundo faz. Para, ora, pensa, não sai fazendo empréstimo em cima de empréstimo, não sai gastando como o mundo gasta. A pessoa gasta, está nem aí, não está nem aí, tá, sabe que não vai ser preso mesmo, e está nem aí, gasta, e mete o cartão, depois quebra o cartão, não vai pagar, fica com o nome sujo, não liga. Tem gente que está com o nome sujo, irmão, e deita e dorme tranquilamente, parece um bebê dormindo. Não, parece um bebê dormindo, a pessoa está devendo. Como é que tem a frase lá fora que o pessoal fala? Devo, não nego, pago quando puder. Isso não é para a gente não, irmão. A Bíblia fala assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que eu vos amei. Amém? Eu não sei como é que uma pessoa pode dever a todo mundo, deitar e dormir. Não. Agora, se você estiver devendo, e você não tem essa frase mundana aí de não pago quando puder, não nego, estou nem aí. Não. É só você orar a Deus e ficar tranquilo que Deus vai lhe dar condição, e no tempo certo vai acontecer, encaixar tudo, você vai pagar sua dívida e não vai fazer mais dívida. Amém, Jesus? E vive no que puder viver. Mas tem gente que fica tranquilo, não ora a Deus, não fala com Deus. Não tem condição, um dia que eu puder eu pago. Não está errado, irmão. Você tem que orar sim, orar para Deus lhe dar a condição. Não tem que ficar estressado, caído, nada disso, mas tem que vencer isso aí. Amém, Jesus? Está dando para entender até aqui? Ele está falando, é necessário, tá? É coisa necessária. O nosso Pai sabe o que é necessário. Vamos lá. Hebreus capítulo 11. Hebreus 11. Vamos acelerar aqui para ir para o final agora. Hebreus capítulo 11, versículo 6. 6. Ora, fala aí. É impossível agradar a Deus. Por que sem fé é impossível agradar a Deus? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, fala crer, e que é galardoador dos que o buscar. Amém, Jesus? Será que a gente tem buscado a Deus, irmãos? Último sábado desse mês, de novo 7 horas com Cristo, hein? 13 até as 8 horas aqui buscando a Deus. Será que alguém nesse mês que passou de maio, quando a gente fez as 7 horas com Cristo, ficou em casa e não veio porque achou que eram muitas horas para buscar, sabendo que podia sair a hora que quisesse? E mesmo assim a pessoa não veio porque não tem fé para ficar orando muito tempo e ficar aqui 7 horas buscando? Essa é uma reunião de consagração, irmão. Uma reunião para você que quando está em casa tem tantos afazeres que nem consegue orar bem. Aí você oferece um dia, 7 horas para Cristo, e a pessoa não vem porque está cansada, não vem porque está trabalhando, não vem porque arrumou alguma coisa para fazer, não vem porque é aniversário do cachorrinho, tem que fazer aniversário dele. Tem gente que faz aniversário até de cachorrinho, né? É sério. Enfim, amém, Jesus? Quem é necessário, você quer servir a Deus e receber dele alguma coisa, é impossível você agradar se você não entender a necessidade, se aproximar dele e crer, primeiro que ele existe, nascer de novo. Jesus falou, é necessário nascer de novo, que ele existe, e que é aquele que consegue te abençoar se você começar a buscar. Aqui é claro, galardoador daqueles que o buscam, não é galardoador daquele que cruza o braço. Eu agora aceitei Jesus e Ele que faça tudo. Não, Ele é galardoador daqueles que o buscam. E eu estou fazendo essa reunião que agora estou muito inclinado a fazer essa reunião todo último sábado de cada mês. Muito inclinado, porque do último agora eu fiquei no altar do início ao fim. Do início ao fim. Foi só eu que preguei, nem deixei outro pastor pregar. Fiquei direto. Irmão, cheguei em casa renovado, fortalecido. Amém, Jesus? Só fui sentir o cansaço lá depois do almoço de domingo, que eu fui sentir um pouquinho de cansaço ali.
Mas à noite preguei de novo, já estava renovado novamente, cheguei em casa, estava bem novamente. Um pouquinho de cansaço, de tanto que Deus me renovou. Vem, e outra coisa, já vem até faz um rebuliço aí na sua vida, uma organização, para vir do início ao fim ficar. Cansou, senta, busca sentado, é uma reunião viva. Você está cansado de ficar em pé, você adora sentado. Adora sentado, descansa, depois cansou de ficar sentado, adora em pé. É uma reunião viva. Eu já expliquei isso para vocês, como é que funciona a reunião viva. Mas a pessoa não vem, ou vem e vai embora rápido, mas vai embora. É compromisso, tudo bem. É reunião viva, pode ir. Mas não é, vai fazer o quê? Vou para cá dormir um pouco, para descansar para domingo. Não. Você está entendendo que são 7 horas nossas oferecidas para Deus? Um oferecimento perfeito, 7 é o número perfeito. Um oferecimento perfeito da nossa vida para Deus? Então, pode se preparar para o último sábado desse mês. Último sábado desse mês, 13 horas, nós estaremos aqui de novo com a reunião viva. Quem está entendendo aí? Amém, Jesus? Então, é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é que vai dar a bênção para aquele que busca a Deus. É necessário. Se não crer nisso, não adianta vir dizer que tem fé. Vamos fechar agora, voltando lá onde nós começamos. Lucas 10. Agora eu vou fechar aqui, tá? Versículo 42. Não, vamos ler o 41. A resposta de Jesus. E Jesus respondendo a Marta, né? Lembra? A Marta falou: Jesus, o senhor não está nem aí. Eu estou aqui ralando e ela está parada sentada, ouvindo com todo mundo aí sua palavra. Sou eu que trabalho nessa casa, sou eu que trabalho nessa casa. Tem gente assim? Sim ou não? Reclamando o tempo todo, que vai ficar aí sentado, sou eu que faço tudo, você não faz nada, não sabe nem falar. Irmãos, deixa eu falar um pouco disso aí. Esposa, não importa quanto tempo você tem de casado com o seu marido, saiba falar com ele. Amém, Jesus? Sabe, a pior coisa que tem, às vezes o cara está lá paradão, você ralando pra caramba, eu sei que é chato. O cara está lá na frente da televisão sem fazer nada, mas não adianta você chegar na sala, meter a mão aqui e ficar: como é que é? Vai me ajudar não? Poxa, você vai arrasar, seu marido vai dar vontade de fugir de casa em vez de trabalhar e ajudar você. Homem, aprenda a falar com sua esposa. Amém, Jesus? Entenda, se ela trabalha, ela tem a mesma carga horária de você. Se ela não trabalha em casa, ela vai trabalhar mais do que você, porque em casa não para. Quem fica em casa sabe que não para. É o tempo todo trabalhando. Então, homem, aprenda a falar com sua esposa. Não é chegar em casa, parece até aquele dinossauro lá, não tinha um desenho desse do dinossauro? Lembra dele? Não. Não é da sua época não, né? Não, é novo ainda. Por isso que não sabe fazer cálculo de cabeça, é novo. Quem lembra daquele dinossauro lá? O que ele falava quando ele chegava? Querida, cheguei. Aí senta lá e a querida cheguei, a querida tem que fazer tudo para ele. Homem, aprenda a falar com sua esposa. Amém, Jesus? Aprenda a conversar com ela, falar com ela e dar uma ajudinha também, não custa nada aí, em nome de Jesus. Fica só uma dicasinha que eu dei um parênteses aqui, porque é bom a gente falar isso de vez em quando. O casamento, às vezes, não é falta de amor, sabia? Às vezes o casal quer se separar e não aguenta mais um, não aguenta mais outro, mas não é falta de amor, não. É falta de companheirismo. Não é falta de amor, falta de companheirismo. Eu tenho que ser companheiro da minha esposa e companheira da minha esposa, e ela tem que ser companheira minha. Então, se eu puder, eu vou. Ontem eu falei para minha esposa: olha só, eu falei: filha, eu tenho que ir lá limpar o teto do banheiro aqui. Me dá aí o material para eu limpar para você. Senão você vai ficar sozinha em casa, vai limpar sozinha. Deixa que eu limpo, eu estou em casa, eu vou limpar. Entendeu? Ele falou: não, mas tem uma reunião agora com missionários, você vai ficar com cheiro de material. Não, deixa para outro dia a gente faz. Tá bom, então se sábado eu tiver um tempo eu vou fazer. Não faz não. Falei para ela não fazer, porque o teto às vezes aparece que não é de mofo, aquelas coisas assim, né? Aí eu gosto de fazer, não vou deixar ela subir escada, ficar, se eu estou em casa eu posso fazer.
Então, é companheirismo. Amém, Jesus? E muitos casais estão perdendo seus casamentos, não é por falta de amor, é por falta de companheirismo. E a mulher não aguenta mais, porque o cara é ignorante, é grosseiro para falar. Comida está pronta? Não, bota aí que eu vou tomar um banho, está tudo certo. Nem pergunta como é que foi o dia da mulher, não tem um beijinho no cangote, não tem um cheirinho na orelha. Poxa, calma, homem de Deus. Amém, Jesus? Abre teu olho. Às vezes o casamento está acabando, não é por falta de amor, é por falta de companheirismo. Tá bom? Bom, tudo bem, vamos voltar aqui agora. Então, e respondeu Jesus e disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Então a Marta, aquela que botou Jesus contra a parede, que criticou Jesus, que via Maria lá sentada e não mandava ela fazer nada. A Marta, Jesus está falando carinhosamente com ela, que isso é cansaço. Isso é o quê? Cansaço. Isso é ansiedade. A senhora está cansada do seu marido, porque ele é enjoado, um homem chato? Tô, pastor. Mesmo assim você tem que saber falar com ele. Fala com Deus. Eu sei que às vezes tem marido que não é companheiro como deveria, mas tem que saber falar. Não deixa a ansiosidade e ficar fadigada, e isso aí depois faz você errar mais e piora em vez de melhorar. Piora. Em vez de melhorar, piora. Quer reclamar, vai falar com Jesus. Jesus, ajuda aqui, Jesus. Estou precisando. Mas saiba falar. Você tem 1000 maneiras de falar a mesma coisa. Homem, mesma coisa. Está ansioso, brigando com todo mundo, discutindo dentro de casa. Por que tanta ansiosidade é essa, homem? Por que você está tão cansado assim? Esse cansaço mental aí é a pior cansaço que tem, irmãos. Eu fui comprar pão esses dias, aí cheguei no lugar e o cara estava fechado. É o único lugarzinho que vende pão lá, que a gente está no lugar lá para dentro, eu tenho que andar muito para chegar onde tem muita padaria. Tá. Aí eu compro ali mesmo, está fechado. Aí tinha um outro lá que é bem mais longe. Eu falei, eu vou lá. Aí fui, eu gosto de andar, né? Então aproveitei, né? Aí fui andando, na volta, um rapaz desceu assim da van e veio, ele já acendeu o cigarro logo, de manhã, irmão, acendeu o cigarro. Aí tá perto de mim, eu olhei para ele assim, falei, bom dia. Aí ele, bom dia, cansaço logo cedo, porque esse trânsito, eu falei, é muito cansaço, né? Aí eu falei para ele assim, mas o pior cansaço não é o corpo, o senhor está cansado na mente. O senhor saiu da van e acendeu o cigarro logo de manhã, né? Eu falei, esse vício, sabe como é que é? Eu falei, não sei não. Graças a Deus eu perdi todos os meus vícios com Jesus ali. Mas não preguei para ele, não. Só foi uma conversa normal, entendeu? Aí eu falei com ele, o senhor está com o seu cansaço aqui, amigo. O senhor vai dormir agora, descansa o seu corpo, mas depois lembra para descansar sua mente. Aí ele falou, pô, obrigado. Deus abençoe o senhor também. Amém, Jesus? É uma conversa simples, irmão. Não precisa ficar aí esbravejando. Uma conversa simples. E eu acho que eu consegui abençoar um pouquinho ali. Você está tentando me entender, sim ou não? Marta, amada, estás ansiosa e afadigada com muita... Como que Jesus viu que ela estava cansada e afadigada? Fala para mim. Como que ele percebeu? A escolha, a atitude dela. Quando ela foi colocar Jesus contra a parede, ele falou, poxa, a minha amiga não está me respeitando? A Marta não está me respeitando. Está cansada, a mente está cansada. Não foi porque ela estava trabalhando. Jesus gosta de trabalhador, irmão. Jesus gosta de trabalhador. Gente que faz faxina, que limpa a casa, que arruma, que trabalha para ter seu salário, que não aceita ficar sem dinheiro, que luta, que vai atrás. Jesus gosta desse pessoal. Jesus gosta da gente assim. Amém? Não é isso. Jesus está falando que ela está cansada e afadigada pela maneira que ela tratou Jesus Cristo. Não se trata, uma pessoa crente que trata, amiga de Deus, ela era amiga de Jesus, amiga que trata Jesus desse jeito, essa pessoa está com a mente cansada, está afadigada. É impossível uma pessoa que tem temor de Deus tratar Jesus desse jeito. A gente trata com Jesus cheio de temor, cheio de respeito. É ou não é? Se está tratando Jesus, falando com ele de qualquer maneira, pode ter certeza que essa pessoa está cansada de alguma coisa, afadigada. E é aqui, ó.
É aqui, ó, cuidado com suas palavras. E descansa no Senhor. Busca o descanso no Senhor. Aí olha o 42. Para fechar agora. Mais uma só, ou seja, uma só coisa. A Marta estava cansada com muitas coisas, afadigada. Uma só é necessária. E Maria, fala para mim. E eu não vou tirar isso dela. Não vou tirar isso dela. A Maria escolheu bem, você escolheu mal. Ah, mas você escolheu mal. Ela está quietinha me ouvindo e você veio falar comigo desse jeito. Está cansada e afadigada. Eu não cheguei aqui pedindo coxinha de galinha. Eu cheguei aqui pedindo um pastel de carne. Eu cheguei aqui, sentei e comecei a pregar. E você foi fazer. Está na hora errada. Faça depois. Ou já tinha feito antes. Mas essa não é a hora. A hora que eu estou pregando e você ainda veio falar comigo desse jeito, você está cansada. Está fatigada, Marta. E a Maria está sentada me ouvindo. Você acha que eu vou tirar isso dela? Não vou tirar isso dela. Então eu não errei. Não fazendo o que você acabou de falar. Manda ela me ajudar? Não. Eu não errei. Ela escolheu bem. Ela está descansada e tranquila, com a mente boa me ouvindo. Amém, Jesus? Então, irmãos, não fica chateado quando você chegar agitado para o pastor. Agitado, pastor, olha, pastor. Irmã, tá bom, beleza, eu vou orar, tá? Aí o pastor manda uma oração. Pô, o pastor nem falou nada. Não falou porque não tem que falar, só tem que orar. Tem hora que o pastor não vai fazer isso. E qualquer pessoa, estou falando pastor, né? Mas qualquer pessoa, irmão. Tem gente que vai te ouvir, você vai falar, cuspir marimbondo, cobre largata. A pessoa fala assim, não, mas a palavra de Deus diz isso, assim, assim. Vamos lá, Deus vai te dar a vitória. Aí a pessoa fica irritada. Aí vai falar com o outro, fala assim, pô, eu falei com o irmão lá, que o obreiro que estava assim, o irmão veio falando, parecia até um padre, mas Deus vai abençoar, porque Ele é o Deus do impossível, e cheio de calma, tá vendo que eu estou nervoso, e está cheio de calma, é claro, você quer que Ele fique nervoso com você? Olha o que Jesus falou para Marta, Martinha querida, te amo tanto, mas você escolheu errado. E eu não vou tirar essa escolha da Maria. A Maria escolheu certo. Você trata de sentar aqui também e ouvir. Olha como você está falando comigo. Perdeu o respeito? Esqueceu quem eu sou? A gente é amigo, mas você não pode ultrapassar essa linha, não. Tem gente que ultrapassa ou não ultrapassa. Você deixa a pessoa entrar na sua casa, daqui a pouco já meteu a mão na sua geladeira. Você fala assim, opa, que intimidade é essa? Mal eu estou na minha casa, já está metendo a mão na minha geladeira. Então assim, tem que ter cuidado e respeito por Jesus. Amém? É isso. Então Jesus entra na sua casa e te faz fazer boas escolhas. Vamos